Deus que é tão maravilhoso, né? E a palavra dele diz que até aqui ele tem nos ajudado. Eu queria deixar uma palavra para os irmãos hoje, né? Que se encontra lá em Êxodo 33, capítulo 12, 13, 14, 15, 16 e 17. E diz assim, né? Moisés roga a Deus a sua presença. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tenho dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Amém? Então, meus irmãos, a palavra de hoje que eu quero que os irmãos guardem no coração é essa, né? Que Moisés, ele disse assim a Deus: para onde a gente for, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém? Amém. Não adianta, meus irmãos, a gente andar fora da presença de Deus, porque a gente só vai conseguir fazer coisas erradas. Nunca a gente vai fazer o que é certo aos olhos de Deus, né? A gente pensa que está fazendo certo, mas na verdade não está, né? Lá em Isaías 40, 31 diz assim, ó: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Amém. Vamos louvar um hino aqui, a gente agradecer o nome do Senhor, que é tão maravilhoso, né? A palavra dele diz que até aqui ele tem nos ajudado, né? E é verdade. Vamos lá. Amém. Sei que não mereço teu cuidado, sei que não mereço teu socorro, mas me sinto fraco e impotente, sou pequeno, sou carente, e sem ti eu sei que morro. Eu não posso caminhar sozinho, vem, Senhor, me toma pela mão. Sei minhas fraquezas são demais, não me
tem testemunho para contar? Amém? Tem alguém? Tá? Amém. É só uma oportunidade que nós temos que a gente tem que agradecer a Deus, né? E como os irmãos sabem, alguns que tem aqui, né? Eu tenho um filho com 22 anos e ele estava bem e ocorreu que ele adoeceu com a dor nas costas, né? Acho que faz uns 2 meses já. Ele foi para o médico, quando chegou lá, o médico nem questionou, ele já foi direto para a UTI. Disse que o estado dele não era bom, né? E ele tinha que fazer um exame do coração, que ele provavelmente estava doente do coração. Ele fez esse exame e o médico constatou que ele estava em consequência da Covid, o coração dele cresceu. E ele tinha que ir para a UTI. Mas palma, glória do Senhor. O médico dos médicos, o advogado dos advogados, nosso leão da tribo de Judá, nosso general dos exércitos de guerra, não deixou meu filho prostrado. Ele só passou 2 dias na UTI, ainda mandou uma foto para mim escondida, sentado na cama, sem sentir nada. Então esse Deus que nós seguimos, ele é fiel, né? E depois de passados 2 meses, né, Deus chega de novo. Ele foi para a consulta ontem à noite, né, e eu, muita coisa para fazer, esqueci de avisar a igreja, mas a consulta dele, ele chegou de 2h30 da tarde, e a gente é provado, meus irmãos, ele ficou até 7h30 da noite, angustiado, que a gente fica, né, pensando, quando a gente tem uma doença que pensa que vai morrer, né, a gente fica agoniado. E Deus chegou de novo, né? Olhou para ele e disse, e pensando que ia fazer uma cirurgia, alguma coisa, mas disse, não, aqui você está bem, você vai fazer só um eco, para a gente saber realmente, né, como está seu estado. Você vai matar, mas com a honra e glória do Senhor, meu filho está bem, está com saúde, está em casa, e eu louvo a Deus por isso, né, igreja? Então, a gente não deve deixar de agradecer e orar, né? E pedir a Deus, porque a palavra já disse hoje, ó, o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, maravilha. Amém. Igreja, abra a palavra de Deus, por favor. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 21, versículo 1. Momento dos dízimos e das ofertas da casa do Senhor. Lucas, capítulo 21, verso 1 diz assim: Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilaço. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vemos aqui Jesus ali no templo observando o momento do ofertório da casa de Deus. E enquanto aqueles que tinham dinheiro, aqueles que tinham bastante condição financeira, lançaram as suas ofertas
daquilo que sobrejava, ou seja, daquilo que do resto de tudo, né? Mas o que chamou a atenção de Jesus foi a oferta daquela pobre viúva. Ela deu tudo que ela tinha, 2 moedas de prata. Ela deu 2 moedas. Então, o que agradou ao Senhor Jesus foi aquela oferta daquela pobre viúva. Por quê? Porque ela deu de coração, e ela lançou tudo o que tinha. Ou seja, a oferta dela foi verdadeira. Amém? A oferta dela foi de coração. Deus não precisa, meu irmão, meus irmãos, igreja do Senhor, Deus não precisa do nosso resto. Amém? Ele nos dá as primícias. As promessas dele é nos abençoar sempre com tudo que Ele tem de melhor. E por que não nós devolvermos o melhor para Deus da mesma forma, né? Se temos um Deus fiel, que Ele fala na sua palavra, Ele promete na sua palavra que, ainda que nós sejamos infiéis para com Ele, Ele permanece fiel para conosco, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, vejam o que Deus tem nos dado hoje. Deus tem nos dado o melhor deste dia. Amém? Para começar, acordamos e recebemos um grande presente. Qual foi o grande presente que você recebeu hoje? Eu recebi o maior de todos os presentes. Esse dia, amém? Amém. Esse dia é o maior presente de Deus, hoje. Esse dia chamado hoje. Porque ontem eu não tinha certeza que Ele ia me conceder esse hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. O dia chamado hoje, e Ele nos concedeu. Fora as outras providências, venceu conosco, né? As dificuldades, os obstáculos do nosso dia, do dia que Ele nos deu. E aqui estamos na casa dele, em gratidão, em adoração, exaltando e glorificando o nome dele. É o mínimo que nós podemos o quê? Fazer, meus irmãos. É o mínimo. Isso é o mínimo depois de uma sexta-feira de vitória no Senhor Jesus. Então, nós estamos aqui para adorar, para glorificar. Você que trouxe a sua oferta, nesse momento, por favor, se coloque de pé. Vamos apresentar, tá, os dias e a oferta da casa do Senhor, para que você venha e deposite aqui no gasofilácio. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, toma agora, Pai amado, os dízimos e as ofertas que os teus filhos, que a tua igreja, que a tua noiva, a noiva do Cordeiro, nesta hora, estará depositando, Pai amado, aqui diante do teu altar. Senhor, e que se cumpra as tuas promessas sobre a vida do teu povo, sobre a vida da tua igreja, a promessa dos dízimos e das ofertas. Abra aquelas comportas, aquelas janelas do céu que o Senhor fala no texto de Malaquias, e derrame as tuas bênçãos sem medida, as tuas bênçãos de maneira tal que
Não, Pai, que falte lugar, que não tinha lugar para comportar, Senhor. Em nome de Jesus, assim se cumpra na vida dos teus filhos, na vida dos teus servos, na vida dos teus eleitos, na vida desta igreja. Recebe a oferta e os dízimos dos teus filhos. Em nome de Jesus, consagramos tudo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode trazer. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por suas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeça. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus. Te agradeço, aleluia. Eu te agradeço, te agradeço. Ô glória, amém? Amém. Graças a Deus. Glória. Né? Vamos novamente. Dessa vez nós vamos abrir as santas e sagradas escrituras na carta do apóstolo Paulo, ao Romano, né? A igreja em Roma, no capítulo 4, verso 16. A partir do 16. Romanos 4, 16. Que diz assim a palavra do Senhor. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente aos que está no regime da lei, mas também aos que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito: o pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Amém. Amém. Por vossa cabeça, Senhor Deus e Pai, nós graças te damos nesta hora. Estamos diante da tua poderosa e santa palavra. Sim. E nesta noite, Senhor, Aleluia. fala conosco segundo a tua vontade. Que o teu Espírito Santo nesta noite
venha alimentar a tua igreja. Pai, somos carentes, somos dependentes, assim como uma criança depende do pai, assim somos nós, dependendo do Senhor. Em nome de Jesus, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, meus irmãos, a palavra que vamos estar ministrando é uma palavra sobre o tema: tenha paciência, Deus está no controle. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Tenha paciência, Deus está no controle. Meus irmãos, nós estamos diante de uma sociedade nesses últimos dias que é uma sociedade imediatista, aonde tem sido feitas regras e leis através de coisas imediatas. E nós sabemos que quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus nos ensina um padrão de vida para os seus filhos, para a sua igreja. Nós sabemos que as coisas, as promessas que Deus nos fez, não depende de nós, o seu cumprimento, mas depende dele. E nós temos que ter paciência, perseverança e persistência. Nós estamos na geração, meus irmãos, nesse século presente, em pleno século 21, na geração do fast food, da comida rápida, das coisas, da comida, né, do alimento pré-pronto. Nós estamos vivendo na geração do micro-ondas, né? Aonde tem onde as pessoas compram comidas de preparo rápido, aonde é só ligar o micro-ondas, né? E tem lá o tempo, marca o tempo, e ali a coisa já está pronta. Só que não é assim que funciona a vida espiritual com Deus. Amém? A vida espiritual com Deus, ainda nós sabemos que ainda carecem de um fogo de lenha. O preparo ainda passa pelo fogo de lenha. Amém? E quem cozinhou aqui a lenha sabe do que eu estou falando. Vai lá, né, na mata, tira, corta a lenha, depois racha a lenha, não é isso? E depois leva para fazer, né, o fogo. E diga-se de passagem, é um alimento, uma comida gostosa, não é isso? Ela fica o quê? Curtida, não é isso? Só que a geração de hoje não quer mais usar esse processo. Olha, se tem o fogão a gás, muitos já deixaram o fogão de lado.
estão intolerantes, impacientes, né? Reclamando de tudo e de todo, né? Murmurando de muitas coisas. Murmura do sol, murmura da chuva, murmura da fila, não é isso? Murmura no banco, no mercado, né? Nas repartições públicas. Então, meus irmãos, Deus quer paciência no seu povo. É necessário, olha só em que, né, o apóstolo Paulo, que exemplo ele traz nesse capítulo 4, né, que a promessa de Deus não é só para aqueles que estão firmados na lei que ele entregou para Moisés passar para o povo de Israel, mas a promessa alcançou os filhos de Abraão. Amém? Cadê os filhos de Abraão? Os filhos de Abraão na fé. Abraão é o nosso pai na fé, porque ele creu nas promessas de Deus. Com 100 anos, Abraão tinha 100 anos, quando Deus fez promessa que faria dele pai das nações. E se nós vamos olhar pela ótica lógica e humana, né? Isso era uma loucura. Abraão com 100 anos, e Deus lhe prometeu que ele seria pai das nações. E Deus ele fez, ele cumpriu na vida de Abraão, e não somente na vida de Abraão, mas dos seus descendentes. Está aqui os descendentes de Abraão na fé. Amém. Creu Abraão, e isso foi lhe imputado como justiça de Deus, né? Nós vamos ver que o 19 diz: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Abraão com 100 anos já tinha um corpo mais do que fora da validade, né? O seu corpo estava fraco, mas como é que estava a sua fé? A sua fé estava forte. Meus irmãos, não importa como você está no físico, quando você está no seu corpo, mas o que importa, como é que está a sua fé aí dentro do seu coração. Como é que está essa fé? Essa fé está firme ou está fraca? Abraão tinha a fé forte, a fé estava intacta, o seu corpo estava fraco, mas a sua fé estava firme na rocha. A fé que o salmista Davi vai descrever no Salmo 125, né? Salmo 125: fé inabalável. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, firme permanecem para sempre. Amém. Ei, em quem você tem confiado? Em quem você tem confiado, Deus? Você tem confiado no homem? Você tem confiado no seu trabalho, na sua empresa? Você tem confiado na sua casa, no seu carro, nos seus terrenos? Em quem você tem confiado? Tem confiado na conta bancária?
Ou você tem a fé firmada em Deus? Amém. Nesses últimos dias, nesses últimos tempos, só quem vai permanecer de pé, na fé, é aquele que está firmado em Deus. Aleluia. Aquele que está firmado em Deus. Meus irmãos, eu trago uma reflexão aonde essa reflexão é muito simples. Você sabe que o peixe ele habita na água. A morada do peixe é na água. O habitat do peixe é na água. E o peixe, quando ele decide a pular fora da água, só resta uma coisa para ele. A partir do momento que ele pula fora da água, ele se condenou à morte. Ele foi condenado automaticamente à morte. Ele não vai sobreviver no céu. Amém? Amém. Quando o peixe sai da água, ele não sobrevive no céu. Aonde eu quero chegar com isso? Assim é o ser humano. O ser humano fora de Deus, se ele pula de Deus, se ele pula para longe de Deus, se ele vai para longe de Deus, o que é que está? O que está automaticamente lhe aguardando? A morte. Ele está se condenando ao inferno, simplesmente, porque ele resolve, ele toma a decisão de se afastar, ir para longe de Deus, assim como o peixe vai para longe da água. E ele não passa muito tempo vivo. Logo ele morre, porque é lá na água que tem toda a fonte de vida. É em Deus que tem toda a fonte de vida que nós precisamos. Aleluia. Glória. A vida que nós precisamos, tanto a vida física como a vida espiritual, a vida eterna está em Deus. O ser humano nunca conseguiu nem vai conseguir se livrar de Deus, porque cada um tem o DNA de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Lembra quando Deus ele fez Adão lá no jardim do Éden? Se Deus não tivesse feito o principal de tudo, aquela estrutura lá não tinha se formado o homem. O tempo tinha acabado ou continuaria lá até hoje, sabe? Se Deus não tivesse soprado, se Deus não tivesse sido o Emanuel, soprado Deus dentro do homem, se Deus não tivesse soprado nas suas narinas, o homem não era homem hoje. Nós não existíamos. Então não tem como um homem, como ser humano, se livrar de Deus, mas quando ele resolve pular fora de Deus, como o peixe pula fora da água, ele está condenado automaticamente, meus irmãos. Mas há esperança para aqueles que têm a fé inabalável em Deus. São como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Como ao redor de Jerusalém está
estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Ei, meus irmãos, tenha essa fé inabalável. Então nós vamos ver que Abraão, ele tinha o corpo frágil, o corpo já estava amortecido, mas ele tinha a fé, ele estava firme na fé, ele estava firme nas promessas de Deus. Então nós vamos ver, meus irmãos, que tanto cristão, é tanto crente desesperado, né? Isso é falta de quê? Isso é falta de fé e de confiança em Deus. Porque não basta tão somente ter fé, é necessário ter esperança e confiar em Deus. Deus te prometeu, então era o que você precisava, era de Deus ter te prometido. Então fica tranquilo, Deus está no controle. Mas às vezes a gente começa a olhar para os lados, ao invés de enxergar Deus, a gente enxerga os duvidosos. Aí começa a dar ouvido, mas será mesmo que vai acontecer? Começa a afundar, né? Aí começa o será, né? Aí chega também o talvez. Talvez aconteça. Aí o que acontece começa a acontecer o que com o barco? Começa a acontecer o que aconteceu com o barco de Pedro. O que aconteceu com o barco de Pedro? Quando ele conseguiu a proeza que nenhum de nós até hoje não conseguiu. Quem já andou aí, andou mesmo, de verdade, em cima das águas aí. Quem já andou? Quem foi lá no mar e conseguiu caminhar? Quem foi lá na piscina ou no rio, conseguiu? Ninguém, só Pedro, né? Depois de Jesus, só Pedro que conseguiu dar os passos sobre as águas. Mas ele olhou. É o que acontece com muitos cristãos. Começam muito bem na caminhada, muitos vão muito bem, mas quando eles começam a olhar para o lado, para trás, aí é que o barco começa a afundar. Por quê? Porque ele sai do foco, ele tira o olhar do alvo, ele tira o olhar de Jesus, aonde Jesus fala usando Isaías, né? Olhai para mim, sereis salvos, vós todos os moradores da terra. Só tem salvação nele, só tem solução nele. Aleluia. Está difícil? Ora que melhora. Amém? Olha o que ele vai falar em mim. Olha o conselho que Deus dá, usando o profeta Jeremias 33, verso 3, né? Jeremias 33, 3. Olha o que Deus fala para Jeremias. Amém. Diz assim: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Aleluia. Outra tradução diz: clama. Amém. Pede. Clama ao Senhor, pede ao Senhor, que Ele vai te responder e vai te anunciar, vai te revelar, vai te mostrar coisas grandes que você vai se espantar, você vai ficar atônito. Deus vai te mostrar riquezas encobertas,
os tesouros ocultos. Aleluia. Que os teus olhos, que as tuas mãos, que os teus pés ainda não provaram. Amém, meus irmãos? Amém. Clama a Ele. Chame por Ele. Mas Pedro, quando ia afundando, ele chamou por quem? Ele chamou por Jesus. Chega, Jesus, me socorre. E o que Jesus fez? Pegando pela mão, o levantou e disse: levanta, homem de pouca fé, de pequena fé. Ei, meus irmãos, mas ainda, se você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode falar para o monte, um monte de problema, para falar para dificuldades. Sai, se muda, vai embora daqui para lá. Amém? Amém. E ela vai. Se muda, sai obstáculo, sai da minha frente, que eu vou passar por cima, porque eu tenho uma fé inabalável em Deus. Aleluia. Amém? Amém. Um certo médico, muito verídico, real essa história. Um certo médico recebeu a notícia que o seu filho estava com uma enfermidade incurável. E ele, recebendo o diagnóstico que o seu filho estava com essa enfermidade incurável, o que foi que ele fez? Ele optou, ele decidiu, ele tomou a decisão pelo eutanásia. Lembra daquela injeção que antecipa a morte? O eutanásia, aonde os parentes, a família tem, tem lugar que tem essa opção para assim, eles decidem que a pessoa não vai se curar. E esse médico, ele optou precipitadamente, ele, no dia que aplicar a injeção no filho dele, ele recebe um telefonema logo após de outro médico amigo dele, dando a grande notícia: acabamos de descobrir a cura para a doença do seu filho. E aí já era tarde demais. Por quê? Porque ele não teve paciência, ele não teve perseverança, ele não teve um monte de coisa junto. Então, meus irmãos, não vamos se precipitar. Ei, espera em Deus. Vamos continuar na nossa cama espiritual. Uma das camas espiritual do crente é Salmo 40. Lembra do Salmo 40? Olha o que o salmista Davi fala aí. Essa é a cama espiritual do crente, tá? Salmo 40, verso 1: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Outra tradução diz: esperei confiantemente no Senhor. Esperar com paciência é esperar confiantemente pelo Senhor. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, igreja
Deus sobre a tua vida. Espere com paciência. Deixe os apressados ir embora. Ei, não peça o 70. Deixe o 70, o Salmo 70, por conta de Deus. Olha o que diz o Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer. Deixe Deus fazer. Ele está no controle. Glória a Deus. O salmista também vai falar que antes que antes que a palavra de oração, antes que tudo que nós vamos falar venha na boca, ele já sabe o que nós vamos falar. Ei, você serve a um Deus, está diante de um Deus onisciente, que sonda, que conhece, que sabe de tudo que você pensou hoje e está pensando agora. Aleluia. Ele está a par e sabe se você está ligado aqui dentro da casa dele na palavra ou está ligado nos problemas lá fora, devaneando em pensamento, viajando para o acaso em pensamento. Então ele sabe, ele sonda o que se passa aí dentro, tanto aqui como aqui. Amém? Amém. Não esqueça que a coisa parte do coração. Coração do crente, coração do crente. Mente. A mente. Ele sabe, ele conhece, ele sonda. Então, espere com paciência, que Deus vai fazer assim, se levantar do trono e chegou a hora de responder. O que acontece é que a sociedade de hoje montou um monte de regra e tudo tem que ser imediatamente. Mas nem tudo funciona como nós queremos. Ele é o tempo de Deus, espere o tempo de Deus. Salomão já falava em Eclesiastes capítulo 3, verso 1 em diante. Tudo tem o seu tempo debaixo do céu aqui na terra. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de rir, há tempo de chorar. Há tempo de espalhar pedra, tempo de juntar terra. A gente passa isso tudo no dia a dia. Tem hora que a gente espalha um monte de pedra. Tem hora que chega lá, agora vamos juntar. E já vamos levar para o outro lado. Não é isso? É a Bíblia se cumprindo. Ei! E uma folha não cai da árvore sem o controle e a permissão de Deus. Amém? Amém. Deus está no controle. Espere em Deus. Senhor, eu estou agindo, eu estou fazendo a minha parte, estou orando, estou buscando, estou batendo na porta, estou indo, mas o tempo é dele. O sinal que abre é ele. Amém? Amém. O sinal está vermelho, espere o amarelo. Atenção, né? Esteja atento, pronto. Quando ele abrir o verde, não avance o sinal vermelho. Nem espere as etapas. Quantas vidas já foram perdidas por avançar o sinal vermelho no trânsito? Quantas vidas? Famílias inteiras, não é isso? Por infrações. Então, meus irmãos, igreja, não vamos cometer infrações diante do Senhor. Ei, prepare
Prepare ainda o seu alimento, buscando a Deus em oração, meditando na palavra, amém, jejuando. Deixe quem quiser correr nisso, cada um dá conta de si, mas faça o seu, faça a sua parte. Amém? Glória a Deus. Não podemos entrar na avalanche desenfreada deste mundo. As pessoas querem tudo a toque de mágica, querem tudo no tempo, na hora, no momento deles, mas há princípios bíblicos que têm que ser obedecidos. Há valores na palavra que têm que ser obedecidos, cumpridos. Espere o tempo certo, espere a hora certa. Deus é aquele que, olha só, Deus é aquele que paga muito bem aos seus filhos para lhe adorar. Você sabia disso? Que nós somos pagos todo dia para adorar a Deus, meu irmão. O fôlego de vida que Ele te deu, se você fosse pagar pelo fôlego de vida, quanto seria? Né? Os livramentos, quantos livramentos Deus te deu hoje? Deu a sua família, deu os seus parentes? A saúde que Ele te deu hoje, aonde é que tem para comprar nessa terra? Qual é a fábrica? Qual é o revendedor? Deus nos paga muito bem. Te deu o alimento hoje, o pão de cada dia na sua mesa. Olha, mudou até o cardápio. Amém, glória a Deus. Que Deus fiel, que Deus soberano, já providenciou as finanças, o financeiro sobre a tua vida. Ele paga, te indeniza muito bem, só para você vir na casa dele, dar glória a ele, glorificar, exaltar, para você servir a sua obra com alegria. Que Deus é esse? Que paga bem, não atrasa, mas também não adianta, porque é no tempo dele. Amém? Amém. Ei, que patrão é esse? Você viu um patrão igual a esse? Você já viu? Eu não vi. Patrão igual a Deus? Ah, meu pai. Ainda está para nascer e não vai nascer. Amém? Ou glória. Mas ele ainda dá o troco, ele ainda dá a recompensa. Amém? Paga bem, não atrasa, também não dá adiantamento, mas também. Por quê? Porque Deus não é sujeito e condicionado a ninguém para avisar e mandar recado do que Ele vai fazer ou deixar de fazer. Amém? Nem tudo é lógico que a Bíblia nos mostra que que nada acontece aos seus sem antes Ele nos avisar, mas nem tudo Deus nos avisa. Por quê? Porque Ele sabe que nós somos apressados e ansiosos, e corre-se o risco de estragar tudo. Amém, meus irmãos? Pelo contrário, a ansiedade Ele manda fazer o quê? Ele usa Pedro e lançando, arremessando. Aqui é rebolar, né? Rebolar aqui, né? Mas, né? Eu continuo com a Bíblia. Lançando, arremessando sobre
toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de quem? Ele tem cuidado de quem? Só dos animais? Só do planeta Terra? Não, Ele tem cuidado do seu povo. Só o Salmo 23 já seria o suficiente. Não precisaria de mais nada para revelar o cuidado de Deus, o zelo de Deus. O Senhor é o meu. O Senhor, Ele é só meu, tá? Ele é só meu. O pastor está sendo egoísta, ele é só meu. Amém? Quem sabe que se ele é teu, é você. Amém? Ele é meu pastor. Mas eu quero ele para você também. Amém? Glória a Deus. Senhor é o meu, é o teu, é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Aí, como muito ser humano é pessimista e negativo o tempo todo, parece que apertou o dedo no botão do negativo, aí vira o salmo ao contrário, de cabeça para baixo, e diz assim: não vai faltar prova, não vai faltar luta, não vai faltar enfermidade, não vai faltar carteira vazia, conta vazia. Aí começa o quê? A profetizar de cabeça para baixo. Você já viu isso? O que o salmista está dizendo ali? Ele me leva, ele está se colocando no lugar de quê? De ovelha, e o Senhor é o pastor que cuida dessa ovelha. Deus tem te levado aos pastos verdejantes. Deus não vai te levar aqui se fala o quê? Em capoeira. Ele não vai levar em deserto para você comer pau seco. Não, Ele vai te levar em pastos verdes. Ele não vai te levar em águas turbulentas, Ele vai te levar em águas tranquilas, calma, serena e suave. Amém? E Ele ainda é aquele que refrigera a tua alma. Ei, como diz você, está aperreado, está agoniado, está estressado. Ei, o Deus que refrigera é o Deus do Salmo 23. Amém? Ele está contigo. Refrigera a minha alma. Guia, é o guia da vereda pela justiça. Ele te guia na vereda da justiça por amor do seu nome, do nome dele. E ainda prepara uma mesa. Amém? Glória. Ei, está preparado para sentar na mesa de Deus? Amém. Que Deus tem para você? Está preparado? Na presença de todos os inimigos. Ainda unge a cabeça com óleo e o seu cálice transborda. Aí fecha com bondade e misericórdia, me seguirão, te seguirão, nos seguirão todos os dias da sua vida. Aleluia. Você quer mais o que, meu irmão? A bondade de Deus é com você, a misericórdia de Deus é com você, ela já se renovou hoje na sua e na minha vida. Então glorifica a Deus, porque você está no grupo de Deus. O que você passou hoje foi muito pequeno, as tribulações desse dia foram muito pequenas, é insignificante diante de um Deus tão grande, tão poderoso, tão magnífico, que para o vento, que acalma o mar. Amém? Vento para, mar te aquieta e faz bonança, e o teu barco, aleluia, e o teu barco navega sobre o mar. Amém?
Lembra daquele louvor? Lembra daquele? Qual, pastor? Eu sou um barco que navego sobre o mar, e o meu Jesus é meu capitão. Eu sou um barco que navega. Mas pastor, eu tenho um barco, mas eu sou um barco. Aleluia. Você é um barco ou você tem um barco? Amém. Eu sou um barco que Jesus Cristo, aleluia, é o capitão. Quem comanda, quem está no comando, quem está no controle é Ele. E os marinheiros que navegam ao seu lado têm que ser lavados seus pobres corações, né? E os marinheiros que navegam ao seu lado têm que ser lavados, comprado e remido pelo sangue de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Amém, meus irmãos? O que nós precisamos é esperar e confiar. Espera nele. Confia nele. Abraão confiou. Quando ele falou, Deus falou assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Você acha que Deus ainda ia preparar essa terra? Essa terra já não existia? Essa terra já existia, já estava preparada. Agora, sabe quem não estava preparado? Quem Deus ia preparar? Abraão, para receber essa terra. Sabe? Você não entendeu? Sabe quem não está preparado? Sou eu e você. Nós não estamos preparados para receber o melhor, o maior e o que Deus tem preparado. Você não está preparado. Deus está te lapidando, Deus está te preparando. E Deus Ele não revela tudo de uma vez. Ele vai revelando passo a passo da sua caminhada. Amém? É na sua caminhada que Deus vai te revelando as próximas etapas. Mas acontece que a terra já estava lá preparada. A promessa já estava lá feita, pronta. Quem tinha que ser trabalhado era Abraão no caminho da promessa. Amém? Quem tem que ser trabalhado e talhado somos nós, para tomar posse da grande promessa. Amém? Aguarda, espera em Deus. Guarda esta palavra na tábua dos vossos corações e ficamos de pé em nome de Jesus. Vamos estar clamando, vamos estar orando nesta noite. Tem algum pedido específico que nós podemos agora apresentar ao Senhor? Tem? Então, só falar. Amém? Sim ou não? Glória a Deus. Sim. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nesta hora, mais uma vez, Senhor. Gratidão ao Senhor por tudo e em tudo, porque essa é a tua vontade. Então agora, meu Pai, a família, apresentamos a família do irmão João. Toma sua mãe, meu Pai, toma sua casa, toma, Senhor, seus irmãos em tuas mãos. Nesta hora, meu Pai, derrama sobre a família dele as tuas bênçãos. Aleluia.
as tuas providências sejam manifestas sobre a vida dele. Como agora, meu Pai, a família e a casa da irmã Mônica, Senhor. Como o Paulo, a Letícia, Senhor, o Eduardo, Senhor, toma a sua irmã, meu Pai, Josenaide, ser com ela naquele problema de saúde, alcança e dê vitória à tua filha. Aleluia. Toma os seus pais em tuas mãos, Senhor. Os pais do Paulo também, Senhor, vem estendendo as tuas mãos sobre a vida deles. Meu Deus, nesta hora, olha o teu filho Carlos, meu Pai, a sua esposa Geisna ali, em Natal, Senhor, seu sogro, toma em tuas mãos, meu Pai, cuida daquela cirurgia do sogro do teu servo, que também é teu servo, meu Pai. Estenda as tuas mãos sobre ele, tenha misericórdia, prepare todas as coisas. Meu Pai, em nome de Jesus, toma de uma vez por toda aquela recuperação do Márcio, Senhor, que é ministro da tua casa, ministro de louvor. Toma a sua família, a sua esposa, os seus filhos. Olha, Pai, o casal de diácono da tua casa, que, Pai amado, já estão nesta terra de volta a ser com eles, meu Pai. Pai amado, trabalhe conforme a tua vontade, o teu querer na vida deles, ser com eles, livrando e guardando, ajudando, zelando na vida dos teus filhos. Nesta hora, meu Pai, toma, Senhor, a casa do João, meu Pai, da Célia, toma a casa do Geraldo, da irmã Lourdes, ajuda tua filha, Senhor, ajuda o lar do teu servo, meu Pai, ser com ele, ser com as suas famílias. Olha o teu servo Daniel, as crianças, toma o teu filho que está ali no plantão, guarda, livra de todo mal ali, Senhor. Toma o teu servo Mário, que está também, Senhor, meu Deus, enfermo, recupera, meu Pai, traga ele com saúde para a tua casa. Toma a sua mãe, toma a sua família, os seus parentes. Pai, olha o Tiago, apresenta a vida do Tiago, fortalece esses jovens, Pai amado, na tua presença, os seus passos, o João, Senhor, meu Deus, dê sabedoria e entendimento a esses jovens, meu Pai, toma a família do teu servo Tiago nas tuas mãos, a sua mãe, os seus irmãos ali, naquele distrito, meu Pai, dê das tuas mãos de graça e que eles venham te conhecer, Senhor. Toma os nossos parentes ali no Rio de Janeiro, toma nossos filhos e netos, toma, meu Pai, o teu povo, teus filhos ali na Paraíba que já estiveram aqui se congregando conosco, ser com eles, meu Pai, derrama as tuas bênçãos, ser com os teus filhos, fortalece e encoraja e firma eles cada vez mais na tua rocha, na tua presença. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus, por a família da Débora, em nome de Jesus, Pai, pelo departamento infantil, meu Pai, por todas as criancinhas, juniores e jovens da tua casa. Muito obrigado, meu Pai, toma em tuas mãos, Senhor Jesus, toma o Gildo, toma, meu Pai, a sua esposa, o seu filho, em nome de Jesus. Todos, Pai, que não foram lembrados, que o Senhor lembre nesta hora de cada um deles e nos dê um final de semana de vitória no Senhor Jesus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. O grande amor do nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com o teu povo, não só hoje, mas para todos sempre, que todos digam amém. Graça e paz e um final de semana de vitória para todos. Pastora, por favor. Glória a Deus. Maravilha. Deus seja. Uma semana, não tiver. Glória a Deus. Deus lhe abençoe. Maravilha. Deus seja. Deus seja louvado.
Deus seja louvado. Pastora. Amém. Glória. Glória a Deus, meus irmãos. Nossa semana de vitória para todos que estão pela internet, tá bom? Deus continue abençoando a todos. Um grande abraço.